Comentando a lição de sábado, 1º de junho de 2024. Espiritualismo exposto. Verso áureo. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Pensamento. Na criação, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Ou, como algumas traduções colocam, um ser vivente. Para ser uma alma vivente, é preciso ter o fôlego de vida mais um corpo. Sem ambos, a alma ou ser não existe. Pastor Ted Wilson. Introdução. Notícias falsas. Perigo iminente. Quando os primeiros adventistas começaram a estudar sobre as profecias e as 3 mensagens angélicas, algo arrepiante começou a acontecer em Hydersville, distrito de Nova York. Era algo aparentemente inocente, mas que tinha um veneno mortal no seu conteúdo. Era o espiritualismo começando a aparecer como ação ativa do diabo para tentar apagar os efeitos das mensagens dos 3 anjos reveladas no Apocalipse. O engano começou a se alastrar em 31 de março de 1848, quando as irmãs Fox começaram a divulgar suas experiências mediúnicas, que se alastrou como fogo na palha. Elas diziam se comunicar com os mortos por meio de pancadas e também de cadeiras que giravam. A partir disso, a vida após a morte começou a ser difundida como uma realidade inocente, mas tinha o veneno mortal do engano. Numa linda manhã de setembro, em Chicago, Estados Unidos, algo ruim estava para acontecer enquanto o sol se levantava sobre o lago Michigan e os passageiros tomavam os trens para se deslocarem para seus diversos compromissos. Nas avenidas, os motoristas lutavam contra os engarrafamentos e as crianças estavam indo para a escola. Por trás de tudo isto, uma história arrepiante começou a amedrontar os habitantes daquela cidade, pois algumas pessoas começaram a adoecer gravemente e algumas começaram a morrer poucas horas depois de tomarem cápsulas de Tilenol. Os testes realizados mostraram que essas cápsulas estavam envenenadas com cianeto de potássio, um veneno mortal. Um indivíduo mentalmente perturbado havia adulterado a medicação, causando a morte de dezenas de pessoas que acreditavam estar resolvendo seu problema de dor de coluna, febre ou uma indisposição. Até hoje, não se sabe quem fez isso. Algo que parecia bom e se mostrou mortal. Quando a serpente disse para Eva algo que parecia bom, estava mentindo, pois as consequências seriam trágicas. Ela disse: certamente não morrereis, mas sereis como Deus. Eva acreditou, e assim o espiritualismo começou a aparecer com a mentira da serpente e assumiu várias formas, mas sempre com o mesmo fundamento de que existe vida após a morte. Muitas histórias foram escritas sobre isto, contando de pessoas que haviam morrido e que foram reanimadas e voltaram à vida, contando experiências de sua quase morte. Isso alimentou o espiritualismo e reforçou para muitos a ideia de que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova dimensão espiritual. Breve virá o tempo do engano total e teremos de segurar firmemente os fortes braços de Jeová, pois todos os grandes sinais e poderosas maravilhas do diabo se destinam a enganar o povo de Deus e derrotá-lo. Livro Vida e Ensinos, página 170. Para que possamos ficar livres dos enganos do diabo no tempo do fim, vamos precisar colocar a armadura de Deus, usarmos a espada do Espírito, que é a Bíblia, o escudo da fé, para evitar os dardos inflamados de doutrinas falsas sobre a morte. Esse estudo será de grande valor para a nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe e nos dê pleno entendimento.